questões, né? E boa noite, Rosa também. Que ele possa se estender para outras questões, porque tudo é muito amplo, né? Tudo que a gente parar para pensar é extremamente amplo, como eu falei num outro momento, em relação a uma palavra. Nós olhamos uma palavra, né, da língua portuguesa e pensamos, pô, essa palavra é só isso. E aí quando a gente vai ver, essa palavra tem outros significados. Uma pessoa diferente entende de uma forma diferente. E quando a nossa consciência não dá conta de perceber essas nuances da vida, a gente fica limitado. Então, não compreende as pessoas, não é compreendido, vai tentar expressar alguma coisa e não sai nada que se aproveite. As interpretações, que são a coisa mais importante da vida, né? Tudo é o ponto de vista, tudo é o olhar. A gente não consegue ter bons olhares para nada, porque a interpretação, a capacidade de interpretação é limitada. Então, olhar nesses sentidos é imperativo, né? E boa noite, Elcio, também, você conseguiu entrar. Então, qual que é a ideia de hoje, né? A ideia de hoje é a gente parar para pensar, quando a gente fala, ano novo, considerações de ano novo, ou isso, aquilo, é meio que uma desculpa, né? Tudo acaba sendo um pouco uma desculpa. Quando a gente pensa, eu vou pensar em tal coisa no ano novo, mas a gente não vai construir um ano melhor. Não tem como nós pensarmos dessa forma e dar completamente certo. A gente vai construir uma vida melhor. Acho que eu até usei o outro exemplo, estou recapitulando aqui as outras lives para trazer umas ideias que se conversam bem, né? Como eu falei na semana passada, nós costumamos pensar, nossa mente costuma simplificar as coisas. Então, esse ano vai ser diferente. Segunda-feira eu vou começar aquela dieta, eu vou fazer terapia, eu vou me cuidar, eu vou sei lá o quê. E a gente sabe que na maioria das vezes isso não dá certo. Porque um dos motivos é que os seres humanos costumam raciocinar em termos muito simplórios. Então, eu vou fazer... É sempre condicional. Eu vou fazer isso porque é o começo do ano. Eu vou fazer aquilo porque vou estudar porque eu tenho que passar no concurso. Eu vou conquistar fulano, ciclano porque eu quero levar essa pessoa para a cama. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero convencer, por exemplo, um trabalho, né? Porque eu quero convencer meu chefe de que eu sou uma pessoa assim ou assada. Só que talvez você não seja. Então, todas as coisas são assim. Quando a gente vai perdendo esse olhar para a vida, e aí é a primeira coisa que eu quero convidar vocês a fazerem aqui comigo hoje. A gente começar a soltar, transcender, né, esse olhar de fazer uma coisa para um momento e trocar isso, ir substituindo isso com um olhar de fazer algo para ser algo. E ser esse algo não para um momento, não para uma ocasião. Boa noite, Gleice, Igor, Gabi. Eu vou fazer algo não para porque é ano novo, ou porque é o trabalho novo, é porque é tal coisa, é porque se eu conseguir isso, eu consigo aquilo, sei lá, qualquer besteira do tipo, né? Que eu já falei no outro momento de como a nossa mente funciona assim. Então eu vou trocar esse olhar para ser, né? Eu vou fazer alguma coisa para eu ser. Por quê? Porque as ações da vida, vamos pensar que tudo é ação. Eu tenho um trabalho. Para que eu vou trabalhar? É para ganhar dinheiro, etc, etc. Para que eu vou fazer isso? É porque eu sou obrigado a trabalhar, porque eu tenho que viver, porque eu tenho que estudar isso aqui. Nananana. Vamos pensar macro, vamos pensar no planeta Terra. A gente já nasce aqui com estruturas totalmente definidas. Tem transporte, tem educação, tem saúde, tem trabalho. E por que o universo ia criar essas situações? Todas as situações que existem, elas só servem para uma coisa: para o crescimento, aprendizagem, transcender, limpar, perdoar, amar, expandir, nos tornarmos seres melhores. Então, todas essas brincadeiras da existência,
elas servem para isso. E quando a gente começa a não mais nos debatermos com as situações, mas agradecermos as situações e começarmos a olhar para elas como uma oportunidade de crescimento, de evolução, então não é o ano que a gente está fazendo melhor, é a nossa vida que nós estamos fazendo melhor. Por quê? Porque não tem como eu fazer, por exemplo, um ano melhor sem fazer um dia de cada vez melhor. E não tem como eu fazer nada que eu cresça e eu poder voltar atrás depois. Como Albert Einstein costumava dizer, né? Para uma mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca consegue voltar mais ao tamanho original. Então, uma vez que eu comece qualquer coisa para melhor, para me tornar uma pessoa melhor, eu automaticamente estou fazendo tudo melhor. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês hoje é a gente começar a olhar, e eu convido vocês a se concentrarem aqui, né? Porque é um raciocínio que a maioria de nós não está acostumado. Então, requer uma certa abstração. Nós cada vez mais estamos acostumados a raciocinar de forma comum, cotidiana, de forma não abstrata. A gente não pensa longe, né? A forma abstrata que eu quero dizer, tipo assim, simplificando, um ajudante de pedreiro, às vezes ele olha uma obra e se você perguntar para ele como é que vai ser esse prédio que você está trabalhando, quantas colunas vai aqui, como é que vai ser a cobertura, tal coisa, obviamente ele não vai ter esse know-how para ele te dizer isso. A mente dele não vai dar conta de um raciocínio abstrato para ele imaginar todas as coisas antes delas existirem. Aí você pergunta para um grande engenheiro que projetou um grande projeto. Ele vai ter esse raciocínio. Ele vai falar, isso aqui vai ser mais ou menos assim, eu vou usar tanto de materiais e vai ser um gasto aproximado disso, vai ser dessa forma, com tal material. Então ele consegue olhar além, né? Enxergar além das coisas. Nós temos que trazer esse raciocínio para tudo na vida. Então, trazendo aqui para agora, né? Então, eu trouxe esse olhar de ser uma pessoa melhor, de fazer da minha vida melhor. Quando eu faço isso, a primeira coisa que a gente tem que trazer para nós é como fazer isso, né? Qual a importância disso e como fazer? Como é que a gente pode fazer isso? Porque todos nós reclamamos de problemas. Todos nós temos problemas, né? Problema no trabalho, relacionamento, dinheiro, tudo. Quanto é coisa é problema. Quando eu começo a entender certas coisas e decido por A mais B que a minha vida vai ser melhor, essa vida vai ser melhor baseada em quê? Ela vai ser melhor baseada na minha filosofia de vida. Todo mundo tem uma filosofia de vida básica, entranhada. Então, tem pessoas que elas não conseguem, ao longo de uma vida, largar certas coisas, certas situações. Vamos pensar aqui, por exemplo, num grande bandido. Às vezes ele passa a vida inteira cometendo crimes. E, se alguém aqui já conheceu alguém assim, já conversou, eu já tive essa situação, né, de conversar com pessoas assim, e olhar para a pessoa e tentar, e falar, cara, para com isso, não faz isso. Só que a pessoa vai olhar para aquela situação e o olho dela vai brilhar, porque ela vive aquilo, ela quer ser assim. Então, a filosofia de vida dela, independente de ela dizer o contrário, dela saber que aquilo é errado, é aquela. Então ela vai seguir ao longo da vida naquela linha. Vai sofrer, vai ter todos os karmas, todos os processos que isso vai trazer, mas ela vai continuar agindo assim. Nós temos, cada um, uma filosofia de vida em relação a várias coisas, situações, etc. E essa filosofia de vida, ela dita o nosso estado de consciência, o nosso estado de sentir. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma menina que ela é educada desde pequena, boa noite André, que ela é educada desde pequena que homem não presta.
E aí é vice-versa, né? Acontece o mesmo do outro lado. Então essa menina, ela cresce e ela vai encontrar na sua vida pessoas extremamente condizentes com essa verdade intrínseca dela, que passou a ser, né? Passou a ser uma filosofia de vida. Ela crê nisso. Todos os namorados vão ser complicados, casar provavelmente vai ser complicado. Então, amigos que ela tem, tudo fora dela, tudo no universo, vai vir para reforçar essa crença que ela tem, né? Esse olhar para a vida, essa filosofia de vida. E essa filosofia de vida, ela, dentro dela, estão embutidas, estão entranhadas, estão relacionadas ali entre si, formas de agir perante a vida e uma emanação. Lembrando que tudo que a gente emana, a gente atrai, tem uma emanação e essa emanação está atraindo todas as coisas, né? Todas as situações, pessoas, atitudes, etc., que são condizentes com isso. E essa pessoa, ela tem um sentir básico que rege essa filosofia de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que aprendeu lá em criança, você não é bom o bastante, ela sente, ela crê que ela não é boa o bastante. Ela pode falar o contrário, pode fazer uma carta, escrever um livro dizendo o contrário, não importa, é o que ela sente, né? O que nós sentimos. O universo, Deus, o nome que você quiser dar, ele não está nem aí para o que você fala, para o que você quer, para o que você, enfim, canta aí aos quatro cantos. A questão é o que você sente e vibra. Então, essa pessoa, ela tem um sentimento de fundo, que é, por exemplo, de se sentir desmerecida, de se sentir traída, de que ninguém é bom o bastante, todos os homens são ruins. Boa noite, Lu. E aí, essa pessoa precisa manter isso. E o universo é feito de uma forma a responder o que nós cremos, o que nós sentimos, o que nós emanamos, porque ele é feito de uma forma a ser um imã. Se vocês acharem interessante esse assunto, me falem aí, façam perguntas agora ou depois, que eu faço um momento só desse assunto que eu vou falar agora, que é a forma como funciona a mente de Deus. Pode parecer muito presunçoso para isso, mas é óbvio que eu estou falando isso de forma abrangente. Como Einstein dizia, né? A única coisa que me interessa é entender a mente de Deus. O resto são banalidades. Então, quando a gente começa a entender certas nuances, a gente vai entender que o todo, que Deus fez as coisas de uma forma como se ele não estivesse envolvido. Então a gente tem o hábito de falar, né? Deus faz isso, é um jogo de futebol, aí um time daqui está pedindo para Deus, o outro também. E como é que Deus faz para atender todo mundo, entendeu? As pessoas não pensam nisso, sendo que todo mundo é uma coisa só, todo mundo é irmão. E aí, quando eu começo a compreender um pouquinho mais a mente de Deus, eu vou entender que ele deixou as coisas nele mesmo, na existência, de uma forma como se ele não estivesse participando. Olha que doido isso, né? Então, é como se o todo não tivesse envolvido na equação. São leis que regem a vida. Então, se eu faço uma coisa, ela retorna para mim. Então, fiz o mal, isso vai voltar para mim. Fiz o bem, isso vai voltar para mim de alguma forma. Boa noite, Getúlio, Eduardo. E quando eu começo a entender essas leis, eu começo a sair da condição de pedinte, da condição de separado do todo, né? De Deus, faça isso por mim, não sei o quê, e esperando da vida, né? Como dizia o Cortella, esperança do verbo esperar, né? Muitas pessoas usam esse termo, ter esperança, de uma forma errada, né? Eu estou esperando que a vida faça alguma coisa, que Deus me salve, ou que alguém me salve, enfim. E aí eu vou perdendo esse olhar para a vida, né? Separado, para entender que o todo, que Deus, são basicamente leis, é uma existência da qual eu sou parte. E quando eu sintonizo com essas leis universais, boa noite, Natália, Bruna,
Quando eu sintonizo com essas leis universais, eu começo a perceber que a responsabilidade é minha. Então eu não tenho como delegar. E como eu faço para ter uma vida melhor? Para resolver minhas questões, meus problemas, prosperar, ter saúde, etc. Tudo parte do sentimento, né? Nós costumamos falar, faça isso, então sua alimentação, você vai fazer uma alimentação X e o povo ama, né? Essas ideias. Então vai procurar razões sempre no mais superficial. Não que não seja importantíssimo, claro que é. Mas aí eu vou tomar remédio, eu vou olhar para... Não, é o que eu como, o que eu visto, é o dinheiro que eu tenho, quando são os pensamentos antes de tudo isso. Tudo começa, principia na consciência. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso, e quanto mais você vai evoluindo, mais você vai entendendo isso. É um entendimento maravilhoso que você tem na vida. Que a única forma, a principal, a essencial, a única forma de melhorar a minha vida é elevar a minha frequência. Isso eu já falei em várias situações, em vários momentos. Geralmente eu uso o termo você começar pela razão, né? Aquela razão do coração, que é o que eu sei que é certo, que eu sei que é bom, que eu sei que é o olhar melhor, né? Pô, tem uma situação, como é que eu vou olhar para essa situação? Eu vou brigar com a pessoa, eu vou xingar, eu vou... Não, peraí, deixa eu trazer amor para essa situação, deixa eu olhar com bom humor, com alegria, com amor mesmo, né? A gente sabe o que é o certo, então é nos forçarmos por A mais B a sentirmos, a sermos isso. Então eu não estou sentindo, mas eu estou me forçando a ser assim. Por quê? Porque eu vou repetindo essa ação interna até chegar uma hora que ela se torna verdade. Então, eu não posso ser feliz, eu não posso ter um... Olha que legal essa, né? As pessoas querem um final feliz para uma vida infeliz. Então é tipo assim, quando eu estiver em tal série eu vou ser feliz. Quando eu for adolescente eu vou ser feliz. Quando eu estiver na faculdade eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um trabalho, quando eu casar, quando eu tiver um filho, quando meu filho casar, quando a morte chegar. A gente está sempre esperando alguma coisa, né, para ser feliz. E cara, isso não existe. Boa noite, Aline, Charles. O que existe é um olhar do ser, que é aquilo que eu falei no começo, né, da nossa conversa. Eu trago tudo para o ser, eu quero hoje, agora, ser uma pessoa melhor. E quem é essa pessoa melhor, né? Também isso, eu não sei como é que soa para vocês, né, quando eu falo isso. Porque, para mim, talvez tenha sido um pouco diferente. Eu tenho esse olhar de buscar ser uma pessoa melhor do que eu era, desde que eu era muito pequeno. Mas eu não sei como é que é para a maioria das pessoas, às vezes. Eu não entendo, porque muitas pessoas, um momento da vida, uma situação, uma catástrofe, muitas vezes as traz para si, né? Que as faz olhar, pô, caramba, eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma pessoa melhor, né? E quando a gente começa a trazer isso, a gente começa a olhar para as situações da vida e, peraí, não, qual que é a única forma? Tá acontecendo uma coisa ruim. Eu fui para um lugar, aí o pneu do carro furou, aí começou a chover, aí eu me atrasei, aí eu perdi o horário, sei lá, de um médico e vou ter que remarcar. Aí tô no meio da rua. Qual que é a tendência da gente? Ficar triste, ficar chateado, ficar com raiva. E aí é trazer um olhar contrário a isso. Acima de tudo, apesar de tudo, eu vou ficar feliz. Eu vou me sentir bem. Eu não estou me sentindo bem ainda, mas eu começo a olhar coisas positivas. Caramba, isso aqui está servindo para alguma coisa. Estou vendo aqui a chuva, estou tendo um tempo para refletir aqui sozinho, ou posso escutar uma música, ou vou poder me exercitar aqui trocando o pneu do carro, ou estou muito na correria e agora consegui parar aqui um pouquinho para fazer umas reflexões.
não sei, qualquer coisa que você quiser pensar, mas positivamente, né? Ver o lado bom das coisas, né? Bem Poliana aí, para quem conhece a obra ou quem não conhece eu recomendo, né? Poliana era aquela menina órfã que ela vai, tudo que acontece na vida dela e várias coisas negativas, ela vai sempre trazendo um olhar positivo, né? Ela vai sempre olhando, pô, aconteceu isso, que ruim, todo mundo diria. E ela, não, nossa, que bom que aconteceu isso. Uma pessoa, sei lá, vai lá e dá 10 coisas para todo mundo que está à sua volta e dá uma para ela. Ela chega, nossa, obrigado que você me deu essa uma, sabe? Ter esse olhar. Eu costumo dizer que se uma pessoa... Eu tento trazer esse pensamento, né, para minha vida. Se uma pessoa... vou falar uma coisa que vocês vão entender. Dá uma carona, né? Me dá uma carona um dia no trabalho. E ela tem carro, não tem, por exemplo. E ela nunca mais me dá carona, e ela for dar carona para, sei lá, Deus e o mundo, não importa. Eu vou, hoje, né, trazer para minha consciência que eu vou procurar agradecer que ela me deu carona um dia. E a gente costuma fazer o quê? O contrário, né? A pessoa não pode fazer nada pela gente, né? Que a gente, essa pessoa é assim... E você não agradece, você não vê aquilo que veio de bom, né? Por quê? Porque é um foco no mal absurdo. Então, quando eu começo a trazer esse olhar, isso é muito louco, é muito legal de perceber. Porque isso leva um tempo para ser visceral para nós, que é o entendimento de como o universo funciona no nível básico, que é quando você mantém uma condição mental, espiritual, né, de consciência mesmo, ela tem que se manifestar fisicamente. Ela tem que se manifestar em algum momento. Isso pode demorar mais ou menos por outras questões, mas isso vai se manifestar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, né, que tem uma doença grave, ela não sabe, mas ela sustentou dentro de si um olhar para a vida, uma filosofia de vida que criou aquela condição. E isso foi sustentado, não foi um dia, 2, um mês, um ano, muito tempo mesmo. Às vezes ela já trouxe aquilo antes de nascer. Então, da mesma forma, é quando sustentamos coisas boas. Então, se nós queremos qualquer coisa de melhor na vida, a primeira coisa é a gente começar a trazer um bom humor. Tipo, período integral, sabe, para a vida. Porque aí, quando eu consigo estabelecer isso, e olha que legal, né? A gente geralmente, isso é químico, é físico, é espiritual, é mental, é tudo. Por exemplo, um drogado. Se você é viciado, sei lá, em cocaína. Aí você usa a cocaína, começa a usar tal, mas todo dia você usa. Se você não usa num certo momento, num certo dia, você vai ter uma abstinência daquilo. Então essa abstinência é o quê? É o seu corpo, a química do seu corpo querendo aquilo de todo jeito. Agora imagina que você se transforma quimicamente, o seu DNA, porque isso é transformável também. Se alguém tiver dúvida, me fala que eu comento ou faço uma live só sobre esse assunto, focando mais nesse assunto, né? Então, eu me transformei a tal ponto que a maior parte de mim é alegria, é felicidade, é amor, é consciência, é o positivo, é o lidar com as situações e resolver as situações. É que uma situação vai dar certo ao invés de dar errado. É que eu tenho saúde, apesar de qualquer coisa. Então, a minha condição básica, então, minha estrutura basal, ela passou a ser isso. Então, ao invés de ser, por exemplo, o que a gente pode pensar no contrário aqui, para a gente entender mais fácil, né? E até para quem entrou agora.
eu sou um drogado, eu sou viciado em tal droga, eu costumo ter muita raiva, eu costumo ficar triste, enfim, colocamos essas 3 coisas. Então, esse é o natural para mim. Você não sabe disso, a maioria das pessoas não sabem disso, talvez, mas nós somos viciados na vida que temos. Então, essas pessoas, elas vão ficar com abstinência. Se eu tiver na falta disso, se eu tiver na falta de alguém me trair, por exemplo, para alguém traível, ela vai precisar, ela está emanando para o universo. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer de aparecer alguém na vida dela que enfia uma faca nas suas costas, né, como a gente costuma dizer. Eu já passei por isso várias vezes na vida quando eu era mais novo, né? E achava que era o mundo, que era a vida, que era cruel, injusta comigo. Era nada, era eu que era retardado e colocava foco, né, nessas coisas. Tinha crenças que as pessoas eram todas ruins, que aquilo era natural que aquilo acontecesse. Então era uma crença, era um vício que eu tinha. Quando eu mudo esses vícios, mudo essa crença, transformo essa filosofia de vida para coisas positivas, para virtudes, caminhando em direção a ser um ser humano melhor, aquilo que eu sempre costumo dizer também, né? O que o Nietzsche dizia quando ele se referia ao super-homem. Aí eu começo a mudar isso. Eu começo a... Isso eu tenho que ser mantido, tá? Não adianta... Jesus falou há 2000 anos atrás, né? Aquele que olhar para trás um instante sequer não será digno de mim. O que ele quis dizer com essa frase? É mais ou menos como você ir no restaurante, pedir um prato e ficar chamando o garçom. Digamos que o garçom, o cozinheiro é uma pessoa só, uma lanchonete pequena. E aí você chama ele, mas você vai trazer meu prato mesmo? Mas você sabe fazer isso? Aí daqui a pouco chama ele de novo. Escuta, mas quanto é que você falou que era mesmo? E eu vou trazendo várias questões, impedindo que ele trabalhe, impedindo que ele faça aquilo, né? Que aquilo se realize, ou atrasando o processo. Então, aquilo não vai funcionar. Quando eu trago para a minha vida, de forma perene, é o bem, é a saúde, é a alegria, é o amor, são virtudes. Eu vou cultuar virtudes na marra na minha vida. Quando eu começo a trazer isso, é muito difícil no começo, mas muito difícil, né? E aí nós vamos trabalhando, nós vamos melhorando, etc, etc, aos pouquinhos. Chega uma hora, é inevitável. Não tem como, boa noite, Fran, não tem como o universo agir de forma diferente para nós. Ele precisa, é a natureza do universo. O todo, Deus, colocou as coisas dessa forma para quê? Porque se ele não colocasse dessa forma, como é que ele seria? Ele seria partidário? E não dá. Então, essa lei, ela serve para todos os seres. Então, se eu me mantive, eu vou mudando meus pensamentos, minhas atitudes, em cada detalhe, e estou me tornando uma pessoa melhor. Então, se eu estou acostumado a fazer tal coisa, pegar o dinheiro a mais que eu pegava ali quando alguém me dava o troco errado, eu vou lá e devolvo. Se alguém falou uma coisa para mim, eu já revidava logo de cara, xingando a pessoa. Opa, eu vou começar a parar de fazer isso. Eu vou começar a olhar desse jeito. Eu vou trazer tal situação e agir de uma forma melhor. Eu estou buscando como. O universo tem que trazer isso para mim. Isso tem que ser uma verdade para minha vida. Não tem como. E aí a gente pensa, né? Pô, mas isso nem sempre é assim. O outro está fazendo tudo errado, está sendo ladrão, está sendo isso, está sendo aquilo e está tudo certo na vida dele. Como pode isso, né? Todo mundo tem seu caminho, né? Não julgueis para não serem julgados, né? E sempre a gente vai ter o retorno. Só que nós estamos acostumados a ver as coisas em termos muito curtos, né? Uma vida humana é o que? 70, 80, 100 anos. Isso não é suficiente para dar conta de todas as questões. Então, muitas coisas que nós fizermos ou deixarmos de fazer aqui, elas não vão se refletir assim. Tem um tempo. Assim como as coisas que nós queremos. Pô, eu quero ter uma condição X. O que você plantou
até hoje para isso? Será que você resolveu, que você transcendeu, que você curou certas feridas, certos aspectos da consciência que são contrários ao todo, que te impedem de chegar nisso? Porque se você não tiver feito isso, é impossível manifestar aquilo que você quer, porque você ainda não vibra assim. Então, para umas pessoas, elas vão, por exemplo, manter uma situação assim de direção da vida nas virtudes, no melhor, no amor, durante, sei lá, estou dando um exemplo aqui, durante um ano, e muitas coisas começam a melhorar na vida delas. E uma outra pessoa mantém essa condição durante uma vida inteira. E talvez no último momento da sua vida ela vai sentir que ela transcendeu, que a luz chegou ali, que ela conseguiu, né, se elevar de alguma forma. Porque as coisas, toda a trajetória dela requer muito mais trabalho. Então, dependendo do nosso karma, dependendo daquilo que nós fizemos, daquilo que nós somos, daquilo que nós vibramos durante muito tempo, para curar isso, para resolver, leva mais ou menos tempo. E aí a gente se debate, né? Não, mas as coisas têm que ser no meu tempo, tem que ser do jeito que eu quero, porque... E aí só piora a situação, né? Mais uma coisinha, né, que eu ia falar, antes de abrir, né, para possíveis perguntas que vocês tenham. O direcionar, né? O direcionar que a gente olha às vezes, como é que eu vou direcionar meu ano, né? Tem gente que já entrou aqui, já saiu, porque não são os 4 passos para a felicidade perfeita, né? Então vamos pensar um pouquinho dessa forma. Eu costumo trazer para mim que a primeira coisa que a gente tem que ter são sonhos. Então pode parecer meio bobo isso, não sei como é que soa para vocês. Por que sonhos? Porque um sonho é uma coisa maior, é um objetivo de vida, né? Uma coisa mais ampla. E aí, depois eu diminuo as etapas, que são para objetivos e são para metas. Então, uma meta é uma coisa pequena. Como é que, por exemplo, se eu pegar qual o meu sonho na minha vida, qual que é o meu maior objetivo de vida? Eu entendi isso há um tempo atrás. Para mim, é me iluminar. É tudo que representa isso. Até porque eu sei que isso não tem fim. Não é um estado que se chega e, isso aqui eu estou completo, não tem mais nada para fazer. Não. Então, isso para mim é o que me motiva. Super-homem do Nietzsche, né? Ou além disso, o que alguns seres demonstraram ao estar aqui na Terra. Quando a gente vê um Jesus, um Buda, um Mahatma Gandhi, um Nelson Mandela, né, que são pessoas que fizeram coisas grandiosas. Tiveram, sim, um grau de iluminação gigante. Tá, a voz vocês estão ouvindo? Tá, o que será que eu faço aqui para destravar? Mudou agora? Voltou? Para mim voltou. E agora, voltou, gente? Me falem aí se voltou agora, porque para mim voltou aqui. Legal. Onde eu estava... Se eu tenho esse olhar, né, para mim, de conseguir trazer essa consciência, de conseguir me iluminar, o que está nesse caminho? Eu tenho pequenos objetivos, que é, por exemplo, fazer alguma coisa que ajude outras pessoas.
Então, por exemplo, eu vou fazer lives aqui. Isso é um objetivo. Eu tenho um objetivo de toda semana ter um momento aqui de bate-papo com vocês. Para isso eu tenho que fazer metas. Quais são as metas? Fazer um postzinho e mandar para as pessoas convidando. Então, tem objetivos que são menores e tem metas que são menores ainda. Mas eu tô com um olhar no meu sonho, lá na frente, que é me iluminar. O que está dentro desse iluminar-se? É o que eu entendo, é minha filosofia de vida. Então, o iluminar-se para mim é ser o máximo do que eu posso ser como um ser humano. É ter o máximo de bondade, é ter o máximo de alegria, é ter o máximo de condição física, de saúde, de prosperidade, de bondade, de entendimento, de consciência, de inteligência, de destreza em tudo aquilo que eu vou fazer. Então, o ser pleno em tudo que eu fizer, lógico que a gente não vai ser perfeito em tudo, mas o sempre caminhar para ser o melhor que eu posso em tudo que eu fizer, é o que cerceia, é a base do meu sonho. Então, todas as outras coisas estão inseridas nessa filosofia de vida. Então, para a gente pensar em ter um ano melhor, qualquer coisa melhor, a gente precisa ir começando a trazer o olhar para isso. Qual que é o nosso objetivo maior? Qual que é o nosso sonho, né? Enfim, já falei pra caramba, algumas pessoas fizeram alguns comentários que eu vou olhar agora. E se alguém tiver mais alguma pergunta, etc., faça agora que a gente usa esses minutos finais para comentar, responder. Deixa eu ver o que comentaram aqui antes, se eu achar. A Lucélia comentou: buscar a força para não cair no lado sombrio, né? Já dizia o Mestre Yoda, sim. Grande Mestre Yoda, né? A raiva leva ao ódio, o ódio leva ao lado negro da força, né? Aliás, o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao lado negro da força. Era o que ele dizia. O Vitor comentou, né? Não cair nas más influências que são a porta larga, né? Que serve para tudo na vida. Muitas vezes é mais fácil, né? Ir pro errado, né? Porque a gente sabe que não é bom. Por quê? Porque é o normal. É a norma. Que o normal que eu quero dizer é o que é comum, né? O que tem em maior escala. Não é que é natural, o que é certo, enfim. O que mais o Adelso tinha comentado? O eu. Muito interessante esse pensamento, é bíblico, né? A lei da semeadura, o semear e o colher, sim. É uma lei básica da vida, mas a gente não entende. A maioria das pessoas não entende de forma visceral. Elas só entendem superficialmente. Ah, é isso aqui. Só que como é que a gente entende uma coisa e a gente continua agindo o contrário? Então a gente não sente isso, não é uma verdade para nós. E a gente tem que começar a ser sincero, parar de ser hipócrita com o mundo e com nós mesmos. Não, eu sou assim, eu penso assim. Tá, então como é que é isso para você? Você age assim? Ah, eu acredito no amor. Na primeira situação você vai xingar, bater, esquartejar. Será que você sente realmente isso, né? O Adelso comentou, né? Nós precisamos sempre estar renovando o nosso conhecimento. O universo sempre está se transformando. Sim, o universo é expansão, evolução ininterruptas, né? E nós somos o universo, né? É aquele olhar que eu trouxe no começo da conversa. A gente tem que parar de esperar do universo, do mundo. O que o mundo vai fazer por mim? Cara, cacete, o que você faz pelo mundo? O que você faz pelas pessoas à sua volta, né? Pelos seres todos. O que mais? Aí os comentários de quando estava travando. Ah, o Igor comentou aqui. Ver o lado bom das coisas. Muitas vezes é muito complicado em momentos adversos. Principalmente quando as emoções tomam conta. Você tem algum direcionamento para facilitar essa visão? Que legal essa questão, né? Muito legal.
Vamos pensar que tudo parte do... Pô, Mikael, já chego na sua. Vamos pensar no do Igor primeiro aqui. Vamos pensar que tudo parte da consciência para o físico. Então, como dizia Mokichi Okada e tantos outros mestres, né, o espiritual, o consciencial precede a matéria, vem antes. Só que a gente está numa vida muito curta, né, que é a vida aqui da matéria. Então aqui, quando chega num ponto, nós temos 7 corpos. Né? Corpo átmico, corpo mental, corpo astral, corpo físico, enfim. Não vou entrar nesses detalhes agora. E quando as coisas se manifestam, elas se manifestam primeiro no mais sutil, nos corpos mais sutis. E aí vai expandindo, vai crescendo, a gente vai mantendo. Por exemplo, a gente mantém um não perdão, uma mágoa. Uma raiva de alguém, uma raiva de tudo, raiva de Deus. Eu só vivo reclamando da vida. Então, isso está acontecendo primeiro num nível muito sutil. Então, isso não está manifesto na vida. E aí, eu vou mantendo. E vou tendo ações que reforçam isso, sem eu perceber. E aí, aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí, se alastra para o outro corpo. Se alastra para o outro corpo, porque todos os corpos são uma coisa só, estão interpenetrados. É igual a gente pensar num sistema circulatório, sistema digestivo, sistema excretor, enfim, sistema nervoso, está tudo ligado. E aí começa a se alastrar, crescer, e aí chega no físico. Então é todo um processo, e aí chega no físico, onde esse processo todo vai desencadear? Nas emoções e nos sentimentos. E aí, entra no assunto que eu coloquei também na live. Caramba, que legal que você trouxe essa questão. Que é o condicionamento. E aí, nós nos condicionamos a ter um hábito, um raciocínio, um entendimento de vida, um conjunto de atitudes. Então eu começo, por exemplo, a ser uma pessoa muito raivosa. Toda vez que meu nível de serotonina, endorfina, norepinefrina, ela começa a baixar por qualquer coisa, eu fiquei chateado com alguma coisa, alguém me xingou, fiquei triste, uma coisa não saiu do jeito que eu queria, sou uma criancinha birrenta. Aí o que acontece? Aquilo já vai acionar, já vou automaticamente acionar aquele gatilho. Aquela coisa que já está instaurada em todos os corpos e está muito forte aqui. Então aquilo já criou fisicamente uma transformação, um conjunto de sinapses no seu cérebro, sinapses neurais, né? Então, sinapses vão lá, eu pensei uma coisa um dia, tá aqui longe, fui recorrendo, chega uma hora que tá aqui. Então eu estou viciado naquilo. Então, quando acontece isso, é o que um estudioso coloca lá, né? Uma vez, até fiz um post comentando isso. O sequestro da amígdala, né? É uma estrutura que nos faz imediatamente ir para aquele estado. Então nós somos sequestrados, nossa consciência é sequestrada. Então você vai e você age impulsivamente, né? Então você fala uma coisa que você não queria, né? Então vou lá e caramba, pra que eu falei tal coisa? Puta, eu falei isso pra essa pessoa, eu briguei, eu fui explosivo, né? As emoções tomam conta de nós. E aí quando eu faço isso, é muito importante a gente perceber, porque tem graus disso que já chegaram num nível físico tão grande que ele vai influenciando o mental, raciocínio, atitude, tudo, já fica automático. E aí se torna físico de uma forma que é preciso um tratamento físico, né? Remédios, etc. Ou alguns elementos que atuem de forma mais efetiva no físico, né? Então tem florais de Bach, tem
Jorei, Reiki, tem N tratamentos, N terapias, né? Eu costumo utilizar no meu trabalho tudo o que está ao meu alcance para elevar, porque eu entendo esse funcionamento e o quanto ele requer atitudes efetivas, né? Então, se o grau é muito alto, a pessoa tem que tomar um remédio, ela é laudada como um louco, como uma doença mais grave, e ela precisa dessa diminuição do aspecto químico, físico, para ela equalizar um pouco, equilibrar um pouco, para ela conseguir trabalhar outras questões. Imagina um louco varrido, psicótico, então ele vai precisar de remédios para baixar essa frequência, para ele, né, poder ter um convívio, um raciocínio, para ele poder trabalhar outros aspectos. Se ele conseguir fazer isso nessa vida, né? Para ele poder se curar. Então ele vai, pega um ponto e vai indo para outros. Quando a gente ainda não chegou nesse ponto, o que a gente pode fazer? O que eu costumo dizer, trazer para a razão. Quando eu trago para a razão, o que eu costumo dizer, né, para as pessoas? Eu acho um raciocínio legal. Eu começo a identificar. E aí eu tenho que... Lembram que eu falei lá atrás, hoje, da gente arrumar um jeito de manter o foco no bem na marra, porque eu já entendi que a única forma é assim? Então eu estudei, eu refleti, eu trabalhei, eu li livros, eu tive conhecimento, eu vou entrar em contato com pessoas que já entenderam um pouco melhor, que me ajudam, pessoas para frente, para cima. Eu vou ler um livro assim, eu vou me esforçar, vou escutar uma música boa, vou trazer frequências assim para minha vida. Se você não tiver essa atitude, ninguém vai ter por você. Então, se vira, dá um jeito. A única coisa que importa, a mais importante de tudo, é a sua vida, o seu bem-estar, o seu crescimento. Então, digamos que a pessoa entendeu isso. Ela começa a trazer para a sua vida elementos físicos que a façam elevar a sua frequência. E aí chegou num momento desse, as emoções tomaram conta de mim. O que eu posso fazer? Eu vou cancelando cada vez mais rápido. Acontecia, eu agia assim. Aí eu levei 2 minutos para perceber, aí cancelei. Daqui a pouco eu levei 1 minuto e meio. 1 minuto, 30 segundos. Daqui a pouco, em 5 segundos, eu já percebi. Opa, essa atitude não é a melhor. Só que eu estou sentindo todo aquele ímpeto. Eu costumo dizer, né? Pega o seu ego, enfia ele debaixo da terra, vamos dizer assim, né? Para não dizer outra coisa. E, na marra, se coloca numa posição de ficar quieto. Cala sua boca. Mental e física. Então traz uma consciência de dar um passo atrás, ou 2, se for o caso. E aí traz luz. Que ferramentas que eu tenho? Que pensamento? Que olhar? Que elementos da vida, né? Para os meus clientes, eu costumo trazer alguns olhares de coisas que são positivas, que podem tirar ele de uma frequência X para colocar numa frequência Y, né? Para uma frequência mais alta. E começar a trazer esses elementos para, na marra, você ir aos poucos melhorando, saindo disso. Mudar o DNA, mudar as crenças, mudar lá essa doença, que eu chamo de doença, e é uma doença, que está em todos os outros corpos. Eu vou eliminando ela, isso leva um tempo, né? É um processo. Por quê? Porque eu estou condicionado a ser assim, eu aprendi a ser assim. E todo esse processo que eu estou falando, na marra, o que é, nada mais é do que aquilo que os seres humanos mais se debatem, né? E a maior dádiva universal, que é o livre-arbítrio. Então nós só temos a nós mesmos para nos melhorarmos. É o livre-arbítrio, é como o universo é feito. Porque senão não tinha graça se alguém tivesse que fazer por nós, né? Não sei se eu ajudei um pouco aí, Igor. O Mikael comentou, né? Gostaria de saber sobre a consciência coletiva do universo, a mente de Deus. Legal, mas isso daria uma outra live, uma outra palestra longa. Eu costumo dizer, né, na base do meu trabalho, que tem 2 coisas. Você compreender a si mesmo, quem eu sou, qual que é a minha, o que eu gosto, o
que é legal que eu faça, como é que eu funciono? E eu compreender a mente de Deus. Como é que o universo funciona? Então, uma coisa básica seria, por exemplo, a lei de causa e efeito, né? Mas tem muito mais, né? É muito complexo. O Vitor comentou, né? Lute pelo coletivo e morra sozinho. Isso também daria uma palestra inteira, né? Gleison, como fazemos para ressignificar aqueles momentos que nos pegamos pensando de uma forma negativa? É mais ou menos a pergunta do Igor, né? Acho que é bem parecida. Acho que é o que a gente comentou. A Ana, às vezes sinto que muitas vezes, quando estamos em uma frequência positiva, emanando amor e alegria, na mesma quantidade que vem coisas positivas, vem tanta coisa negativa também e realmente é difícil lidar. Boa pergunta. Por que acontece isso? Porque nós ainda estamos numa frequência que nós estamos tentando, trabalhando. Então é como se nós não aceitássemos o bem. Então é aquela pessoa que tá tudo bem no seu dia, 2 dias, 3 dias, tudo bem. Ela, nossa, as coisas estão boas demais, tá estranho isso daqui. Por quê? Porque ela já está emanando essas doenças mentais, esses miasmas, essas formas de pensamento. Então ela está atraindo, está trabalhando, o universo está fazendo de tudo para dar para ela o melhor. Mas ela, não aceito, eu não quero saber. Deus vai, eu quero o mal. E aí ela está criando o mal, ela está emanando, ela está viciada aí com a abstinência do mal, se coçando aqui, eu quero que algo terrível aconteça, porque tá bom demais. Então, enquanto nós não elevarmos nossa frequência, e essa frequência elevada ser um padrão, isso não muda. Isso continua sendo assim. A Rosa comentou, né? Deus, meu sonho é calar minha boca mental e física também. A gente conseguir, né? Tranquilizar, entender melhor os pensamentos e lidar melhor com isso é um trabalho, né? Não é da noite pro dia, faz parte. A Delcio comentou, né? A mente de Deus seria uma coisa absoluta? Sim e não. Não, porque é uma constante evolução, é uma constante transformação. O todo tem que estar evoluindo também, porque não tem como não ser assim. E sim, de uma forma que contraria a maioria dos humanos, né? Os humanos têm a vontade de que as coisas sejam do seu jeito, né? Ah, como é que é depois da morte? Não, é assim. Porque eu estudei assim, porque minha religião diz que é assim. Ah, tal coisa na vida é assado. E antropomorfizar, né? Deus é feito à imagem e semelhança dos humanos. Mas existem verdades. Eu não posso fazer o mal. Eu vou lá, escravizo, torturo meu irmão, seja animal, seja humano, seja o que for, e querer que na minha cabeça isso é certo e tá bom. É assim, não, é normal, né? É interessante isso, né? Porque não é uma verdade universal. Então existem verdades essenciais, universais, que podem, geralmente, né, não são as mesmas humanas. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Não sei se eu consegui aí transmitir um pouco das ideias, se eu consegui responder um pouco das questões que vocês trouxeram. Se sim, me falem aí, né, para eu ter uma ideia. Paulo comentou agora, né, achei legal você falar quando algo bom acaba, não devemos ficar tristes porque acabou, mas devemos agradecer porque aconteceu, sim. Porque a gratidão é a força motriz, é uma das forças motrizes básicas do universo. Eu preciso entender essa lei universal, se eu quero que minha vida caminhe positivamente, né? Então, quanto mais eu agradeço, mais coisas boas me vêm. Se eu estou reclamando, tal, qual frequência? Lembra que a gente falou antes? O que eu vou criar para mim? Reclamei, eu vou atrair mais coisas negativas. Então, acima de tudo, apesar de tudo,
manter o foco no melhor. Algum último comentário, questão ou reflexão para a gente encerrar aí? E lembrando, né, que se vocês tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade para comentar, para perguntar, para escrever aí. Eu vou deixar o vídeo gravado. Boa noite, Ricardo. Obrigado, Rosa, Ana, Elcio. Eu vou deixar ele gravado. É muito importante aí, principalmente quem chegou agora, né, não pegou inteiro, mas sentiu uma ressonância aí com as ideias, com esse olhar. Para um momento aí, né? A gente está muito acostumado a nos ligarmos sempre a banalidades, né? A emoções fúteis. Então eu vou ficar aqui no diabo do Instagram aqui, passando o tempo inteiro, vendo besteira, vendo desgraça. Então é um esforço, o livre-arbítrio, né? A força de vontade. Como é que eu faço para me sintonizar um pouquinho com isso aqui? Para eu pensar algumas coisas mais difíceis, exercitar meu cérebro, minha consciência, né? Caminhar pro melhor. É isso então, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Se acharam interessante, como eu falei, vai ficar gravado aqui. Compartilhem com outras pessoas, para que elas também possam ter acesso, para que possa ajudar, né, mais pessoas. Quarta-feira que vem a gente tem uma nova live. Se vocês tiverem perguntas, sugestões de tema, de assuntos, fiquem à vontade para me passar também. Eu gosto muito quando isso acontece, porque me ajuda a pensar. E muitas vezes o que vocês trazem é mais importante até do que eu imaginei. Então, e muda tudo. Obrigado então, gente. Paulo, Natália, Léo, Gleison. Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês e até a próxima vez.